de Desenvolvimento de Pessoas, ele vem aí da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que teve alteração lá em setembro de 2019, pelo Decreto 9991, acho que a maioria de todos já sabem, né? Então, desde a sua implementação, a implementação em si da política, ela já vai fazer quase 2 anos, ela vem sofrendo algumas alterações, algumas adaptações, seja aí no âmbito da normativa, e aí enquanto FGD, enquanto o pessoal, enquanto equipe envolvida, né, nessa atividade, a gente vem também adaptando as atividades aqui, enquanto Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para a gente poder atender o que diz a normativa, né, o que é obrigatório, e o que a gente já tem enquanto FGD. Né, quais são as atividades que a gente já tinha delimitado para os afastamentos, né, enquanto FGD, e como que a gente pode adaptar isso daí. Né? Ele é um plano de desenvolvimento anual, e aí quando teve iniciou-se, né, essa implantação dessa política, a gente tentou fazer justamente essa adaptação. Então, o que a gente já tinha na UFGD? O Plano Plurianual de Capacitação das Unidades, né? Então, a gente já tinha esse instrumento, que aí a gente pode pensar o Plano Plurianual como um instrumento de planejamento, de organização a médio e longo prazo da unidade, né? E aí, uma coisa interessante que o decreto trouxe foi a necessidade dos afastamentos ter um processo seletivo. Mas a gente já pensou, bom, cada unidade tem autonomia de organizar o seu plano plurianual, né? E isso já é um processo seletivo que as unidades já organizam dentro, né, do âmbito da unidade, né? Então, o plano plurianual, ele serve, então, como esse instrumento de organização, de planejamento a curto, médio e longo prazo da unidade, né? E aí ele vai atender também, vai ser um instrumento para as informações que a gente precisa para poder aí fazer as inclusões e poder preencher o sistema e atender aí os requisitos, né, do PDP. O nosso plano interno é o plano plurianual, né, das unidades. A gente finalizou 2021 e vamos iniciar agora o planejamento do ano de 2022 a 2025, né? Então, aí cada unidade pode se organizar, tem essa autonomia para se organizar. E aí, o que acontece? Os itens, né, pensando aí nesse objetivo de preencher o PDP de acordo com o que a gente tem no plano plurianual, é muito importante que as unidades observem aqueles itens, né, principalmente as colunas e o cabeçalho, né, do plano plurianual, porque aí a partir dele que a gente vai fazer o preenchimento, né, do PDP. Então, todas as informações que constam ali no plano plurianual são obrigatórios e são necessários para que a gente, no momento da elaboração ou no momento da revisão do PDP, faça, né, seja possível incluir essas informações dentro do sistema, né? Então, é importante também que a unidade observe essas questões de preenchimento de todas as colunas e de que seja preenchida de forma correta, né? E aí, também é importante que se verifique alguns impedimentos legais, às vezes algum tempo de cumprir dos afastamentos anteriores, né? Então, quando que a pessoa tem direito a pleitear um novo afastamento ou não, ela tem que cumprir aquele tempo de exercício que ela tem que ficar depois que ela usufruiu de um afastamento. Aí, se ela for sair para um doutorado, ou mestrado, ela tem que cumprir aqueles 2 anos anteriores sem ter tido afastamento, né? Então, é importante que esses requisitos sejam observados, né? Quando do momento da elaboração aí do plano plurianual de capacitação. Mas qual foi a alteração? Foi a inclusão de 3 novas colunas no planejamento, né, que a unidade vai fazer.
Então, a gente vai tivemos, aliás, já foi publicado, né? E fizemos a inclusão dessas 3 novas colunas de informação, que seriam a área temática, a competência e o sistema estruturante. Manual de preenchimento do plano plurianual de capacitação, tá? Então, assim, algumas informações, elas permanecem, né? De praxe, o cabeçalho, por exemplo, ele permanece igual, né? Então, se a gente for pensar, continua a indicação, a informação do setor, da categoria. É importante observar que as unidades observam, né? O número de servidores na unidade e aí o número máximo de afastamento. Aí, já no momento de elaboração deste plano, a unidade já tem que observar qual é o quantitativo máximo, né, de afastamentos possíveis desta unidade, né? Aí, então, o que acontece? Seu correto preenchimento é fundamental, então, para a gente efetivar o PDP. E aí, só lembrando, né, que entre outros requisitos, o afastamento aí só vai ser possível quando o planejamento, quando, né, a ação estiver prevista no plano plurianual de capacitação da unidade e no PDP da universidade. Outra coisa que é muito importante também, as informações que constam no plano pluri e no PDP enquanto previsão de afastamento, elas devem coadunar com o efetivo afastamento. Então, se a previsão de afastamento de algum servidor for relacionado a uma pós-graduação em contabilidade, né? O efetivo afastamento dele também tem que ser em contabilidade, né? Tá? Então, assim, se caso muda alguma previsão do afastamento, algum programa que anteriormente já constava no plano pluri e no PDP, tem que fazer a revisão para depois ser possível o servidor, né, o interessado e a unidade efetivar esse afastamento, tá? Então, infelizmente, a gente já teve casos em que foi previsto alguma ação e aí, no momento da efetividade do afastamento, foi alterado e aí não foi possível porque um dos itens obrigatórios, né, é aquele planejamento constando no PDP, e aí as informações da ação têm que ser a mesma, tanto no momento da previsão, pensando plano pluri e PDP, e na efetivação do afastamento, tá? Então, aí, o que acontece? Permanece o cabeçalho é igual, é importante, né, então, verificar esse percentual e atender esse percentual, né, de afastamentos possíveis. Permanece as colunas do nome do servidor, o cargo ocupante, a indicação se a licença para capacitação ou afastamento, aí vai ter que indicar mestrado, doutorado, ou se é pós-doutorado, né, essas colunas permanecem. Tá? E aí, o nome da ação, uma coisa interessante que a gente tem que observar alguns equívocos que aconteceram durante esse período que a gente teve aí do PDP, tá? É importante que conste o nome da ação, né, o nome da atividade pretendida, né? Então, às vezes, vem um nome muito genérico, né, ou só está escrito só um mestrado, ou só um doutorado, mas é importante que tenha, caso não tenha o nome ainda, mas que tenha grande área, então, se é contabilidade, se é administração, se é a engenharia, essa indicação é importante que tenha, tá? Um outro equívoco que muitas vezes acontece é a necessidade a ser atendida. Às vezes chega aqui para nós, ou uma coluna não tem essa informação, ou às vezes ela é muito imprecisa ou muito genérica, né? Mas aí o que acontece? A unidade e o servidor precisam indicar para nós o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ampliado, né? Em relação às atividades realizadas pelo servidor, né? Então, isso não precisa ser algo descrito de forma muito detalhada, mas pode ser assim de forma mais objetiva e sucinta, mas é importante que essa informação conste, né, no planejamento da unidade para que aí a gente seja possível incluir no PDP. Tá? Um item novo, uma coluna nova,
né, que a gente trouxe para esse novo modelo é a área temática, né? Então, o que é a área temática? É aquilo que melhor identifica a temática relacionada àquela necessidade, àquela ação que está prevista, né? Esse item se tornou obrigatório agora, por isso que a gente, inclusive, incluiu no plano pluri, tá? Então, nesse documento do manual, o que as unidades vão ter que fazer? Ela vai ter que indicar uma área temática conforme o que foi disponibilizado para a gente pelo órgão central do CIPEC. Então, eu vai clicar aqui, clicando nesse ícone, e vai abrir o anexo, que foi inclusive disponibilizado pelo CIPEC, perdão, né? Então, a unidade vai verificar esses temas, as temáticas macros, né? Qual é a temática daquela ação de desenvolvimento. Então, vai observar somente essas temáticas macro para fazer a inclusão lá no plano, tá? Se eu não me engano, são em torno de 70 áreas temáticas, então são toda essa coluna aqui, com a indicação, né, das áreas possíveis, das temáticas possíveis. Então, a unidade vai chegar aqui na coluna de área temática, indicar o que melhor se relaciona, e indica somente uma área temática, tá? Então, observa a coluna com a tabela, né, com as áreas temáticas, para o preenchimento do plano. Outra coluna nova, né, que foi incluída neste planejamento, neste novo plano, é a indicação da competência, também se tornou um item obrigatório no PDP, e aí a gente pensar que competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, e aí o próprio órgão central do CIPEC também disponibilizou uma lista de competências, que aí elas serão identificadas como transversais ou de liderança. A gente também fez essa tabela também está anexada neste manual, então clicando vai abrir o anexo contendo as competências que a unidade deve observar, a unidade servidor interessado, no momento de inclusão desta informação no plano, tá? Então, a gente tem esse conjunto de competências nessa coluna mais escura, essas competências transversais e as competências de liderança. Mas aí alguém pode questionar, mas são poucas competências, ou a área de interesse a ação de interesse para afastamento não tem competência relacionada. Então, tem a possibilidade de indicar outras competências, tá? Essa é a informação que o CIPEC nos traz. Você não tem a competência relacionada com aquela ação, tem a possibilidade de preencher outras, né? Porque aí a competência que eles indicam que relacionada à ação não está compreendida naquela tabela fornecida pelo CIPEC. A outra coluna nova, né, que a gente incluiu, foi o sistema estruturante. Esse sistema estruturante, são as áreas temáticas da administração pública, né? Então, terá que ser observado qual que é a área da ação de desenvolvimento em relação ao sistema estruturante. Da mesma forma que as competências e a área temática, o órgão central do CIPEC disponibiliza essas opções, né, de indicação do sistema estruturante. Então, por exemplo, eu tenho a opção gestão, organização e inovação institucional, ou eu tenho a opção planejamento e orçamento. Ah, Daniela, mas a ação que o servidor da unidade pretende não está contida aqui nessas áreas do sistema estruturante. Da mesma forma que a competência, então tem a opção aqui outra, né? O tema de desenvolvimento não está atualmente coberto pelo sistema estruturante da administração. Mas a gente indica que, né, é sempre melhor observar, tanto seja o sistema estruturante, seja a indicação das competências, o que mais se relaciona com a ação de desenvolvimento aí de interesse do servidor. Tá? Bom, um outro item importante que já tinha, né, mas que a gente tem verificado muitas vezes alguns equívocos das unidades, é na indicação do período do afastamento, né?
O que é importante nesse período do afastamento? Deixa eu só voltar aqui. A indicação do semestre e ano de início e semestre e ano de término, tá? No material que a gente vai disponibilizar também tem, esse aqui é o novo modelo do Plano Pluri, e a gente fez um preenchimento para poder, né, para as unidades poderem observar como que é esse preenchimento, e para buscar também um padrão aí de preenchimento, por exemplo, em relação ao período da licença do afastamento, né? Então, o que é importante? A indicação do período de início e término, então a gente tem o planejamento, né? A previsão do planejamento de saída do servidor com plano pluri. O afastamento tem que estar compreendido dentro deste período. Então, por exemplo, a gente tem aqui no modelo do plano o período do afastamento compreendido entre o primeiro semestre de 2022 a primeiro de 2024, né, 24 meses. Então, esses 24 meses de afastamento do servidor tem que estar compreendido dentro deste período, compreendido entre primeiro de 2022 a primeiro de 2024, né? E aí, o que acontece? Se a minha previsão está primeiro de 2024, primeiro semestre de 2024, o efetivo afastamento só pode acontecer até dia 30 de junho. Então, é importante se observar isso. Qual que vai ser o que está previsto, o semestre de previsão, seja de início e término, e aí o período do efetivo afastamento. O período do efetivo afastamento tem que estar dentro do que foi previsto, tá? Então, digamos nesse caso, que a previsão de término do afastamento está primeiro semestre de 2024. O efetivo afastamento tem que ser até dia 30 de junho. Digamos que o efetivo afastamento foi até 31 de julho, ele já compreende o segundo semestre. Então, ou a unidade, né, faz a alteração no plano pluri no momento da revisão do PDP, né, ou o servidor e a unidade efetivam o afastamento até 30 de junho. Então, isso é muito importante saber dessa delimitação. O efetivo afastamento tem que estar dentro do que foi previsto, tá? E aí, compreendido, primeiro semestre de 1 de janeiro a 30 de junho, e aí o segundo semestre, 1 de julho até 31 de dezembro. Isso é importante para verificar aí no momento da efetivação do afastamento, né, dos servidores. Outro item importante também, igual consta nesse exemplo, a previsão do afastamento do servidor é de 2022 a 2024. Então, é importante que ele esteja em todos os anos. Então, como aqui no exemplo, a previsão do afastamento consta na coluna de 2022, na coluna do ano 2023 e na coluna do ano de 2024. Então, é importante que, se a previsão de afastamento ultrapassa o ano de exercício, ele vai ter que constar em todos os anos até que finaliza essa previsão. Se de 22 a 23, ele vai ter que constar em 22 e 23, né? Se de 22 a 25, também a mesma coisa, né? E aí, sempre observando a quantidade máxima de servidores que podem ser afastados também, tá? Lembrando que plano plurianual, ele deve ter o planejamento, né? Deve ter a indicação aí do planejamento dos afastamentos, mestrado, doutorado, pós-doc e da licença para capacitação, que é aquela licença de 3 meses, de até 3 meses, né? Que o servidor tem direito a cada 5 anos de efetivo exercício. A gente tem o terceiro ciclo de revisão do PDP 2021 e temos a elaboração do PDP 2022. Qual que é o prazo? O prazo será o mesmo para ambos os processos, tanto o processo de revisão quanto o processo de elaboração, tá? O prazo para as unidades. Então, as unidades vão se organizar
de acordo com este novo modelo do Plano Pluri, e aí vamos encaminhar o Plano Pluri via memorando eletrônico até o dia 27 de agosto de 2021. Na minha unidade, não tem alteração. O que eu envio? Envia só o Plano Pluri 2022-2025. Lembrando que a gente vai colher as informações somente de 2022, tá? Mesmo que no plano seja plurianual, né? A gente vai pegar a informação do ano de 2022, porque o PDP é anual, tá? Então, a unidade tem alteração 21 e tem que elaborar 2022. Encaminha os dois planos, tá? Tanto nessa terceiro ciclo de revisão, quanto a elaboração do PDP 2022, o plano pluri das unidades já tem que estar neste novo modelo do plano pluri, tá? Dani, a minha unidade não tem previsão de afastamento, de início de afastamento ou de licença para capacitação para 2022. Tenho que encaminhar o plano plurianual? De forma geral, o que a gente vê é, mesmo que a unidade não tenha o planejamento de um afastamento novo que vai se iniciar em 2022, geralmente ela tem um servidor que já se encontra afastado. Então, tem o servidor afastado no ano de 2022, mas não tem o servidor que vai se afastar no ano, que vai ter o início do afastamento em 2022. Preciso enviar? Preciso. Porque aí, lembrando lá, que o plano, ele deve ser o afastamento, né, se ultrapassa o ano de exercício, ele deve constar no exercício seguinte, e aí essa informação também tem que chegar para a gente poder preencher o sistema. Disponibilizar também a partir do dia 12, na segunda-feira que vem, vamos iniciar o processo de levantamento de necessidades de capacitação. Esse formulário vai ser destinado, então, para os servidores técnicos administrativos e para os servidores docentes que ocupam funções ou um cargo administrativo, tá? E aí vai ter questões relacionadas às dificuldades que os servidores encontram no seu dia a dia, na rotina de trabalho, em relação às dificuldades de execução das suas atividades, né? Então, questionamentos dessas dificuldades, do que ele acha que deveria aprender, né, para poder solucionar essa dificuldade que ele tem na execução da atividade dele. Esse processo também será aberta a partir do dia 12, segunda-feira, tá? Ele vai ficar disponível, o formulário vai ficar disponível até o dia 20 de agosto. Dúvidas de forma geral pode ser encaminhados para a divisão no progesp.dida@ufgd.edu.br. Nos processos de afastamento, aí pensando no afastamento, mestrado, doutorado, pós-doc e a licença para capacitação, no progesp.afaste@ufgd.edu.br. E dúvidas em relação ao cadastro do PDP, prazo de PDP, a declaração, né, se a gente for pensar quando do efetivo afastamento, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente tem o servidor precisa requerer a declaração de ausência de impedimentos, né, e aí é esse setor que faz também, e é o progesp.sedeca@ufgd.edu.br. Em relação a esse documento, às vezes a gente recebe muito questionamento de algumas unidades requerendo no seguinte sentido: se é uma informação que a gente, enquanto Progesp, já temos e vamos requerer para o servidor, por que ele precisa dessa declaração? O que é importante? Né? Nessa declaração, a gente já vai fazer uma análise prévia dos requisitos legais, né? Se o servidor cumpriu ou não, principalmente relacionados aí à Lei 8.112, que aí seriam os prazos do afastamento anterior, ou se a pessoa tem o tempo de exercício efetivo que ela precisa para o próximo afastamento, além de verificar a previsão do afastamento no PDP. Então, por que é importante que o servidor requeira essa declaração lá no início do processo? O servidor já consegue verificar se ele cumpriu os requisitos daquele afastamento, os requisitos legais,
e se aquela ação, né, aquela previsão se está previsto no PDP. É claro que tem outros requisitos, mas estes são, assim, essenciais e fundamentais. Um outro item importante, na página da Progesp, página eletrônica da Progesp, né, a gente sempre faz essa indicação, porque é onde consta ali o manual de procedimentos da maioria das atividades relacionadas, né, à vida funcional do servidor, que a Progesp realiza, né. Então, tem o guia do servidor, tem lá a licença para capacitação, todas as informações necessárias, procedimentos, documentos. Tem também o afastamento stricto sensu, também todo esse rol de documentos. Também tem o link da capacitação e do PDP, né, onde é possível também observar e verificar, né, outras informações relacionadas ao afastamento, relacionadas à previsão.